Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Esse programa que vem do coração de Deus para nós, que queremos estudar a Sua Palavra, que queremos conhecer mais do Senhor, que queremos estar alinhados com a vontade de Deus. Como é maravilhoso isto! Como é maravilhoso saber que Deus nos dá tudo. Coloque em nossas mãos a Sua Palavra, nos ensina, nos dá o Seu Espírito Santo. Mas nós estamos acompanhando isto, como chegamos a ter tudo isso através da história contada nas Escrituras, a história da Igreja. Sim, estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, versículo por versículo, vendo a história da Igreja. E dentro da história, no programa de hoje, conversaremos sobre Pedro. Pedro anuncia a obra de Cristo. Pedro traz a sua primeira mensagem, a mensagem na igreja do primeiro século. Uma mensagem que trouxe mudança de vida em tantas pessoas e na própria Jerusalém. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir o Espírito Santo lhe falar. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que no início da igreja, ali estavam os apóstolos, ali estavam buscando a presença de Deus, ali estavam obedecendo à vontade de Deus, ali estavam cumprindo o que Jesus mandou que fizessem. Então, no capítulo 1 do livro de Atos, nós vamos ver os apóstolos juntos em Jerusalém, juntos orando, unânimes, reunidos, orando dia e noite, para que se cumprisse a profecia, a promessa do Pai da vinda do Espírito Santo. Para que se cumprisse a profecia de Joel, capítulo 2, que seria o Espírito Santo vindo para trazer Deus, trazer a presença do Senhor, trazer o cumprimento das Escrituras, trazer todo o fruto da sua presença, a paz, o amor, a alegria, a bondade, o perdão ou a longanimidade, a misericórdia, a justiça do Senhor. Eles estavam aguardando a vinda do Espírito Santo. E nós vimos como que no capítulo 2, depois que eles tiveram aquele tempo de oração, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio. Estavam fechados ali, portas, janelas, tudo fechadinho, com medo dos judeus, orando e talvez à noite, vamos orar baixinho, para não chamar a atenção de ninguém. Então estavam ali orando. E no dia de Pentecostes, quando se cumpriu aquela festa, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da morte do Senhor Jesus. Estavam ali reunidos, estavam em oração, ouviram um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa e viram repartidas sobre a cabeça de cada um deles, de cada um, línguas como que de fogo. E então começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E eles estavam falando das grandezas de Deus. E eles estavam falando em diferentes idiomas. Isso mesmo, em diferentes idiomas. E não aguentaram ficar ali dentro. O Espírito Santo os encheu de tal forma que saíram para fora. 120 pessoas falando em árabe, em cretense, em latim, na língua de Cirene, de Creta, nas línguas e nos idiomas das pessoas que estavam em Jerusalém, comemorando a festa de Pentecostes. E aquilo foi tão tremendo que chamou a atenção de todo mundo. Chamou a atenção. No capítulo 3, nós vamos ver o apóstolo Pedro e João indo ao templo. E quando eles vão, encontram um aleijado no caminho,
sendo colocado na porta do templo, pedindo esmola. E ele foi curado pelo poder do Senhor Jesus. Mas nós vamos ver aqui a mensagem de Pedro, a mensagem, o sermão que ele pregou, falando sobre tempos de refrigério pela presença do Senhor. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3, nós vamos ler os versículos 20 e 21. Dizem assim: a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Pedro está falando que pela presença do Senhor viriam tempos de refrigério. O que significa isso, tempos de refrigério? Nós conhecemos o Salmo 23, que nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Nós temos o refrigerador ou a geladeira que tem essa capacidade de fazer as coisas ficarem geladinhas. Como é gostosa uma água geladinha, um suco geladinho em tempos de calor. Refrigerar. O Senhor refrigera a nossa alma. O Senhor refresca a nossa alma. O Senhor traz conforto para a nossa alma no meio do calor, no meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio das provações. E aqui Pedro está dizendo no seu sermão, na sua mensagem, a fim de que pela presença do Senhor venham tempos de refrigério. Como é bom a gente enfrentar, a gente ter tempos de refrigério na nossa vida. Algumas vezes passamos tantas lutas, algumas vezes enfrentamos o luto, a enfermidade, o desemprego, lutas tão grandes, até mesmo perseguições. Mas depois vem aquele tempo de descanso, poder respirar, tempos de refrigério. Será que nós podemos viver sempre nesse clima de refrigério? Sim, é o que Pedro está dizendo. Ele disse, a fim de que pela presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo que vos foi designado. Sim, o Senhor está nos dizendo que essa presença do Senhor traz para o nosso coração paz. Esta paz, como diz aquela canção, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a um Deus fiel. É isto que Pedro está dizendo. Os tempos de refrigério, eles vêm exatamente daí. Eles nos vêm quando nós buscamos a Deus, quando nós nos encontramos com Ele, quando nós permitimos que o Senhor nos encha com a sua graça. E nós podemos mesmo buscar ao Senhor de todo o nosso coração e viver nesse clima, esse clima de refrigério. No meio da tempestade, no meio da luta, no meio da provação, no meio da dificuldade, nós podemos contemplar o nosso Deus. E a presença dEle nos basta, a presença dEle nos enche de doce e maravilhosa paz. É isso que Pedro está dizendo. Ele disse, olha, Jesus seria enviado para que tivesse esse tempo de refrigério e é necessário que o céu o retenha até os tempos da restauração. Jesus ascendeu aos céus. Primeiro ele deu sua vida no Calvário, ressuscitou, assentou-se à direita da majestade, assentou-se à destra do Deus Todo-Poderoso.
à destra do Pai e a promessa de que Ele voltará. Jesus voltará. Jesus voltará para reinar. Jesus está cumprindo tudo o que a Escritura nos diz. Ele foi profetizado por Moisés. Olha o que a Bíblia nos diz, seguindo o texto aí de Pedro. Em Atos 3, 22 a 24, nós lemos: disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois dele falaram, também anunciaram estes dias. Bem, Pedro está falando aqui para todos aqueles judeus em Jerusalém, está falando sobre Jesus. É a primeira mensagem para Jerusalém, é a primeira vez que eles estão ouvindo o Evangelho, que Jesus de Nazaré era o Cristo, o Filho de Deus, prometido nas Escrituras. Quando os discípulos souberam que Jesus havia ressuscitado, muitos deles não creram. E o próprio Jesus se coloca no caminho com dois deles ali no caminho de Emaús. Jesus se coloca ali e começa a conversar com eles. Por que vocês estão tristes? O que preocupa vocês? E eles disseram: você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe as últimas notícias, o que aconteceu aqui em Jerusalém? As últimas notícias, Jesus disse: quais? Sobre Jesus de Nazaré, como era um homem bom. Nós esperávamos que ele fosse remir Israel, que ele fosse ser o rei dos judeus, que ele se assentasse no trono, que ele tirasse os romanos e que ele fosse entronizado como rei. Mas hoje é o terceiro dia desde que ele morreu. Umas mulheres falaram que ele ressuscitou e apareceu a elas, E Jesus diz: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que a Escritura diz. E começando por Moisés e pelos Salmos, Jesus então lhes anunciou que era necessário que o Cristo padecesse. Era necessário que ele fosse morto. Era necessário que ele ressuscitasse ao terceiro dia. E assim foi. Jesus, quando falava para aqueles discípulos, o coração deles ardia, porque era o próprio Senhor. E aqui Pedro, ele também toma Moisés e disse: olha, lembra o que Moisés disse? Moisés disse que Deus suscitaria um profeta semelhante a ele, e quem não ouvisse seria morto. Pois este profeta é Jesus, Jesus de Nazaré. Moisés falou a respeito dele. E é tão interessante que Jesus realmente, assim como Moisés, ele trouxe para Israel tantos sinais. Moisés foi aquele homem que falava face a face com Deus. Jesus, pelo menos 2 vezes no meio da multidão, eles puderam ver o Pai falando com o próprio Senhor Jesus. No batismo de Jesus, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba e ouviu-se a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em uma outra ocasião, também o Senhor falou: eu te glorifiquei e ainda o glorificarei. E eles falaram: foi um anjo que ele falou. Jesus disse: é o Pai. Foi o Pai que falou para que vocês possam crer em mim. Para que vocês possam crer em mim. Ali estava o Senhor Jesus, como Moisés, anunciando a palavra, anunciando e falando face a face com o Pai. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, subiram a um alto monte com Jesus, onde Jesus se transfigurou diante deles. O rosto de Jesus começou a brilhar como o sol, a pele dele ficou toda luminescente, a ponto
da roupa de Jesus ficar tão branca, tão branca, tão branca, como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar, como disse João Marcos no seu Evangelho. Sim, o Senhor se transfigurou e Jesus falava com Moisés, com Elias, e uma nuvem luminosa os encobriu. E eles ouviram a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Sim, assim como Moisés, Jesus ali falava com o Pai face a face. Jesus foi profetizado por Moisés e Pedro disse isso. Olha, Moisés falou que viria um profeta semelhante a ele, tão grande como Moisés, que falasse com o Pai face a face e através dele milagres acontecessem. Jesus andou por sobre as águas, Jesus multiplicou os pães e os peixes, Jesus curou a muitos. Moisés não. Moisés apenas levantou a serpente no deserto para que as pessoas picadas pelas serpentes venenosas pudessem viver, mas Jesus curava com o poder do seu nome. Jesus abriu os olhos aos cegos, curou os leprosos, Jesus operou sinais e maravilhas, muito mais que Moisés. E Pedro anunciou: olha, vocês são judeus, nós somos o povo de Israel, nós somos essa nação eleita de Deus, mas Deus nos enviou seu Filho. E ele, começando por Moisés, mostrou quem é Jesus. Quem é Jesus? Profetizado nas Escrituras, nos Salmos. Então, Pedro ali na sua mensagem, ele anuncia que Jesus é o Filho de Deus. Ele anuncia que Jesus vem trazer tempos de refrigério. Jesus vem trazer tempos em que o povo de Deus podia experimentar a paz. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim quantos falaram, também anunciaram aqueles dias. Como a profecia de Joel: eis que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Era a palavra de Deus. E nós vamos ver que Pedro continua a sua mensagem falando da geração da nova aliança. Olha como Pedro termina a sua mensagem. Atos 3, 25 a 26. Olha o que ele diz: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Bem, Pedro aqui está falando na sua mensagem, no seu sermão, seu primeiro sermão ali na igreja que estava nascendo, ele fala da geração da nova aliança. A nova aliança. Jesus veio trazer a nova aliança. A antiga aliança foi firmada com Abraão. Havia o sinal, que era a circuncisão. O sinal que iria apontar para que de Abraão viesse uma nação e que, através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abençoadas. Era a velha aliança, baseada em sangue, em derramamento de sangue, em holocaustos. Para adorar ao Senhor havia sacrifícios de animais, de ovelhas, de bezerros, de novilhos, de bodes. Havia o derramamento de sangue. A lei foi firmada ali com Moisés. E nós vamos ver que a nova aliança, profetizada principalmente por Jeremias, vai nos falar que a antiga aliança foi escrita em pedra. A pedra é fria, mas agora
a nova aliança seria escrita no coração. O coração é quente, o coração tem vida, o coração pulsa, o coração é gente, é vida. A lei do Senhor agora, a palavra do Senhor agora é escrita no nosso coração, dentro de nós. Pulsa do nosso interior e flui como rios de águas vivas. É a nova aliança. E aqui o Pedro está dizendo: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, com Abraão, dizendo: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Como? Como poderiam os judeus ser bênção para todas as nações da terra? Através do seu descendente, Cristo. Cristo, um descendente especial que nasceu de uma virgem. Ele deveria nascer em Belém da Judeia. Ele deveria cumprir tantos requisitos. Ele deveria ser da tribo de Judá. Ele deveria ser descendente de Davi. Ele deveria nascer em Belém e deveria, pequenino ainda, ser levado ao Egito. Deveria voltar do Egito. Deveria viver na Galileia e apresentar na Galileia dos gentios, naquela região, a luz da sua glória. Ele deveria ser cheio do Espírito Santo e deveria trazer cura, abrir os olhos aos cegos, endireitar os pés dos aleijados, levantar os paralíticos, curar os leprosos, abrir os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. O Espírito de Deus haveria de repousar sobre ele. Sim, e nos Salmos ele deveria ser traído por alguém que comia o pão com ele à mesa. Ele deveria ser vendido por 30 moedas de prata. E essas 30 moedas depois deveriam comprar um campo do oleiro, um campo de sangue. Sim, ele deveria ser crucificado, onde transpassariam as suas mãos e os seus pés com os cravos. Sim, conforme diz Davi ali no Salmo 22, as suas vestes seriam repartidas, iriam lançar sortes sobre a sua túnica. Sim, as profecias diziam que ele deveria morrer como um malfeitor, porque ele morreu em nosso lugar, mas deveria estar com o rico na sua morte. E ele foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, um túmulo novo cavado na rocha. Jesus cumpriu todas as profecias, todas. Ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e depois ele foi vomitado, indo cumprir o propósito para o qual Deus o havia enviado. Jesus de Nazaré haveria de ficar 3 dias no ventre da terra, sepultado, e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus cumpriu todas as profecias, todas. Como o Salmo 24, ele subiu e assentou-se à direita do Pai. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Jesus, o Senhor forte e poderoso. Poderoso nas batalhas. Ele venceu. Ele venceu. É o que Pedro disse. Olha, Deus o ressuscitou para vos abençoar, no sentido de que cada um deixe os seus pecados. Jesus veio para mim, para você. Esta foi a primeira mensagem pregada na igreja cristã em Jerusalém. Você já recebeu a salvação em Jesus? Já vive nesse ambiente, nesse clima de tempos de refrigério, paz, apesar de... Então, que tal orar? Vamos orar?
Que tal entregar a sua vida agora a Jesus? Que tal receber a sua paz e a certeza de salvação? Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença, eu abro meu coração. Entra na minha vida, Senhor, contempla-me, perdoa os meus pecados, lava-me, purifica-me, dá-me um novo coração. Eu preciso de Ti, preciso do Teu amor, preciso da Tua paz, preciso da Tua presença. Lava-me, perdoa-me, encha-me com a Tua graça, dá-me alegria da salvação. Dá-me, cada dia, o Teu Espírito Santo para me ensinar a ser santo e puro diante de Ti. Obrigado, Senhor. Minha vida é Tua, com tudo que sou, com tudo que tenho. Recebe-me, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Nosso Deus, esse Deus de amor, esse Deus salvador. Fique firme, leia a palavra, ore, louve, adore e viva em tempos de refrigério, aconteça o que for. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos com você, compartilhando a palavra de Deus e o que Ele nos ensina para estarmos alinhando os ponteiros do nosso viver. Deus te abençoe.